A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Começa agora o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Falando de São José dos Campos, eu sou Léo Lopes. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, e essa é a nossa 9ª edição. Antes de entrar nas notícias, vale lembrar que você pode anunciar com a gente aqui no Pod Notícias. Se você tem uma marca, um produto ou um serviço e quer atingir um público qualificado que se interessa por todas as áreas da cadeia produtiva de podcast, o nosso público é o seu público. Então, manda um e-mail para a gente através do contato @podnoticias.com.br, que vai ser um prazer conversar com você. Além disso, se você quiser colaborar com a gente, mandar texto, mandar pauta, também é muito bem-vindo e pode fazer isso também pelo mesmo e-mail que vai estar na descrição do episódio. Agora a gente abre essa edição falando sobre algumas movimentações muito importantes do mercado mundial de podcasts que têm acontecido ao longo de todo esse mês. Você lembra que no episódio da semana passada a gente falou sobre o novo financiamento da empresa Audia em mais de 3 milhões e 500 mil dólares? Pois então, essa notícia foi só o começo. Nessa última semana, a Triton Digital anunciou a compra da empresa Sounder, de tecnologia inteligente para áudio digital. A Triton já é uma referência mundial em publicidade de áudio e a Sounder também é uma líder no mercado de machine learning sobre podcast. Com essa parceria, a Triton agora vai ter uma gama ainda maior de recursos para publicidade, combinando a sua experiência em streaming com as soluções de segmentação da Sounder, que são as mais avançadas da indústria. A médio prazo, o resultado é uma experiência publicitária mais integrada e baseada em dados para marcas, agências, editores e podcasters. Se a Triton já era autoridade, agora fortaleceu essa posição no mercado ainda mais. Também na semana passada, a empresa iHeartMedia iniciou contratações em massa para um novo time em Nova York. Segundo o portal HostingPod, pelo número de vagas que estão sendo anunciadas, a empresa está abrindo mais uma filial na cidade e já está rolando uma especulação por lá que essa nova firma vai ser a base de operações da Triton Digital. Olha ela aqui de novo, que foi comprada pela iHeart em 2021. Por enquanto, a especulação não foi negada nem confirmada. A empresa só confirmou que está, sim, expandindo e aumentando o time. As vagas disponíveis estão sendo anunciadas no LinkedIn da empresa e em outras mídias tradicionais dos Estados Unidos, e as áreas com maior demanda são compras, marketing, operações de vendas e assistência geral na produção de podcasts, com oportunidades para júniores, sêniors e plenos. Então, se alguém achava que a mídia podcast estava em declínio, achou errado. Toda montanha-russa tem uma queda antes da grande subida e a gente ainda vai se surpreender com o que vem por aí. E para provar o que eu acabei de dizer, na semana passada, a nossa equipe começou a escrever uma matéria sobre como a audiência do podcast é maior do que a da Netflix nos Estados Unidos. Mas, no meio da pesquisa, a gente acabou descobrindo que, na verdade, o podcast é maior do que a Netflix em toda a América do Norte. Segundo dados da Exploding Topics, hoje nos Estados Unidos existem cerca de 100 milhões de ouvintes de podcast, enquanto no Canadá são mais ou menos 14 milhões de ouvintes. No México são 45 milhões de pessoas que escutam podcasts regularmente, de acordo com a Statista. Conseguiu fazer a conta aí? No total, são pelo menos 160 milhões de ouvintes de podcast.
Enquanto isso, a Netflix, que alguns anos atrás era a maior gigante do entretenimento, teve uma queda considerável de assinantes entre 2022 e 2023 e atualmente tem só cerca de 84 milhões de espectadores, isso somando os 3 países. Eu não sei se essa queda começou depois que a Netflix começou a querer proibir os usuários de compartilhar os acessos ou quando começaram a aumentar muito o valor da assinatura, mas algum movimento da empresa com certeza não teve o resultado esperado. De qualquer maneira, o que importa pra gente é que sim, o podcast é maior do que a Netflix em toda a América do Norte e isso não é pouca coisa. Ainda em notícias da semana, ex-estrelas da Nickelodeon e da Disney dos anos 2000 estão se reconectando com seus fãs através do podcast. Séries como Os Feiticeiros de Waverly Place, Pretty Little Liars e O Manual de Sobrevivência de Ned ganharam uma nova casa no áudio e têm crescido entre as audiências millennials e geração Z. Os apresentadores, que são os ex-atores mirins, conversam nos podcasts sobre os seus antigos programas, experiências pessoais e o impacto nostálgico na audiência. Além disso, mais do que tudo, o podcast se tornou um lugar onde pessoas que foram esnobadas por Hollywood e esquecidas pelo público pudessem voltar a ser relevantes. Agora, junto com o TikTok, é onde esse pessoal cria conteúdo. A atriz Christy Carlson Romano, inclusive, fundou com o marido Brendan Rooney a Podco, uma rede de podcasts com foco nesses criadores de conteúdo e nesse público de nostalgia. A empresa planeja lançar mais 10 podcasts desse nicho ainda este ano e espera começar a ter lucros reais no segundo semestre de 2024. Profissionais da área acadêmica dizem que os podcasts estão revolucionando a aprendizagem. É isso mesmo. A nossa mídia tem sido uma grande ferramenta para a educação. Isso acontece por conta da conveniência dos podcasts, que podem ser consumidos enquanto o ouvinte faz outras coisas, e também pela grande variedade de temas que existem por aí na podosfera. Além disso, o tipo de storytelling que foi popularizado no podcasting tende a simplificar conceitos complicados, ou seja, facilita a compreensão e o aprendizado do ouvinte. O resultado é mais atenção e uma retenção maior de informações para quem aprende pelo áudio. Para aproveitar ao máximo os podcasts como ferramenta de estudo, a recomendação é que o ouvinte escolha consumir conteúdo confiável e que combine os podcasts com outros recursos, além de integrar os programas educativos à sua rotina diária. Assim, além de ficar entretido e bem informado, o ouvinte de podcast também aproveita para aprender mais sobre todo tipo de assunto. A empresa Veritonic criou o Guia de Eficácia da Publicidade em Podcast para medir a eficácia dos anúncios em podcasts, focando em temas como segmentação, familiaridade, composição criativa e promoção de podcasts. Aqui, para deixar claro, essa parte da pesquisa focou em anúncios de programas de podcast, não é sobre serviços e nem sobre produtos, e sim sobre um podcast sendo anunciado dentro do outro podcast. O relatório revelou que 69% dos ouvintes prefere ouvir anúncio do mesmo gênero que os podcasts que já acompanham, ou seja, comédia na comédia e crimes reais nos crimes reais. Além disso, 61% dos entrevistados descobrem novos programas por meio da publicidade dentro dos podcasts que já ouvem e 49% dos ouvintes se interessam por anúncios de produtores que não conhecem. Sobre a intenção de ouvir novos programas, 80% dos entrevistados disseram que se sentem mais tentados a ouvir um novo podcast se a propaganda dele for feita dentro de temas que sejam do seu interesse. E mais, o Apple Podcasts atualizou as suas diretrizes de conteúdo para exigir que o uso de inteligência artificial, tanto no áudio quanto nos metadados, seja manifestado de forma clara. Não é mais permitido que qualquer conteúdo criado pelas IAs passe não sinalizado pela plataforma, que é para manter a transparência da criação do conteúdo e não enganar ninguém.
Além disso, a Apple também está exigindo que as transcrições de áudio fornecidas pelos podcasters usem exatamente as mesmas palavras do conteúdo, que é algo que a gente já faz aqui no Pod Notícias desde o começo. Aliás, a gente usa o script do programa para ser a postagem do episódio na íntegra. Em paralelo, o YouTube também fez a mesma coisa e agora também exige divulgação sobre o uso de inteligência artificial em situações específicas, como no caso de imagens alteradas ou cenas realistas. Só que diferente da Apple, a exigência é um pouco menos rígida. Conteúdos que são claramente irrealistas e efeitos visuais simples não precisam ser sinalizados. Mas aí também cria um problema, porque com o tanto de coisa surreal que tem acontecido no mundo, como é que a máquina vai avaliar o que é realista ou não? É como dizem por aí, como é que a ficção vai competir com a realidade? Fica o questionamento. E nas dicas de produção da semana, lá no nosso LinkedIn, a gente preparou um artigo com os 9 melhores lugares para achar músicas livres de royalties para você poder usar no seu podcast. A gente sempre vê por aí o pessoal novato na produção de podcast perguntando como é que eu uso música no meu programa, dá para usar uma música só se forem alguns segundos e tal. Então, agora, além de indicar as bibliotecas de música gratuita, você também vai ter nas mãos um guia de como usar música no seu podcast de forma legal, do ponto de vista da lei, e consciente. Além disso, a gente falou também sobre os motivos pelos quais você não deveria ter a palavra podcast no nome do seu podcast. Você quer saber por quê em detalhes? Então acessa a página do LinkedIn do Pod Notícias que você vai descobrir a resposta para essa questão e muito mais. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo bateu a marca de 100 milhões de streams no Spotify. O programa, que estreou em 2017, é um dos podcasts de notícias mais famosos da América Latina e já ganhou um prêmio Comunique-se na categoria Melhor Podcast de Jornalismo. Quem acompanha a podosfera aqui no Brasil, com certeza já deve ter ouvido pelo menos um episódio do Café da Manhã, apresentado pelos jornalistas Magê Flores, Gabriela Maier e Gustavo Simon. O número é um marco não só para o podcast, mas também para o jornalismo brasileiro. É muito importante saber como as informações e as notícias estão sendo disseminadas pelo país. Nem sempre foi fácil ter podcast no Brasil e continuar firme e forte. Ao longo dos anos, é mais difícil ainda. Então, hoje a gente dá os nossos parabéns para a equipe do Café da Manhã pela conquista. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente perguntou quais são os seus temas ou gêneros preferidos de podcast e mais uma vez tivemos todo tipo de respostas, o que deixou a gente bem feliz e apareceu até tema que a nossa equipe nem sabia que existia podcast sobre. Algumas das indicações foram mais previsíveis, como entretenimento, cultura nerd e notícias, mas a gente gostou muito de saber que a nossa audiência também se interessa por psicologia, autocuidado, saúde e aprendizado. Agora, essa semana, a gente quer saber a sua opinião sobre o alcance do seu podcast. Você vai responder uma perguntinha pra gente lá. Você está satisfeito com o número de downloads e ouvintes que você tem hoje? A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente em @pod.noticias. Sobre lançamentos, a Prefeitura de Maceió lançou no seu feed oficial o Pretascast, o novo podcast idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, com o objetivo de discutir e fortalecer a luta antirracista na cidade. No primeiro episódio, a presidente do Coletivo de Mulheres Pretas Periféricas, Vânia Gatto, compartilhou a sua história de vida e ação no coletivo. O programa é publicado pelo portal oficial da Prefeitura e foi proposto pela Coordenação da Igualdade Racial da CEMUC para ampliar o combate ao racismo. O Pretascast é apresentado por Gleiciane Romão, produzido por Tereza Cristina e Alana Paiva e já está disponível no Spotify e no Pocket Casts.
E também tem lançamento de equipamento. Na última semana, a empresa Boia lançou o Boia Mic, um sistema de microfone sem fio portátil com a melhor tecnologia da empresa até o momento. O sistema conta com tecnologia de cancelamento de ruído, gravação interna em tempo real, resposta de frequência de 20 a 20 mil Hz e alcance sem fio de até 300 metros. O áudio é captado em Full HD e o microfone suporta até 15 horas de gravação. Além disso, junto com o Boia Mic, os compradores ganham acessórios como cápsula à prova de vento e o transmissor com ímã para fixar em roupas, ideal para transmissões ao vivo, vlogs, jornalismo móvel e muito mais. A Boia está marketando o Boia Mic especialmente para podcasters pela praticidade e está saindo por aproximadamente R$ 800, fora o valor dos impostos e o frete da China, que é de onde a Boia envia. E a nossa recomendação nacional da semana vai para o podcast Surra de Lúpulo, apresentado pela hipacondríaca Lud Almeida. Eu adorei esse trocadilho, que inclusive é o @ dela no Instagram, hipacondríaca. O programa traz conteúdos sobre o universo da cerveja artesanal, com bate-papos, entrevistas com profissionais do mercado e explora temas como estilos, marcas, eventos, harmonizações e viagens cervejeiras, dando bastante destaque para a participação feminina nesse cenário. Os novos episódios do Surra de Lúpulo são lançados todas as quintas-feiras e estão disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Se você é um amante de cerveja, já assina no seu agregador preferido, que é para não perder nenhum episódio desse podcast, que é muito legal. E aqui a gente vai fazer o mesmo lembrete de sempre. Se você for menor de idade, pode ouvir o podcast, mas não pode beber. No mais, para todos os nossos ouvintes maiores de idade, a mensagem é clara. Se for dirigir, não beba, e se for beber, chama nós. E assim a gente fecha essa 9ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page no LinkedIn, através do nosso Instagram e também através do nosso canal público no Telegram, onde as notícias são divulgadas à medida que são publicadas diariamente. Todos os links estão lá na postagem do episódio. Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido e naqueles que dão a opção de classificar com estrelas, como o Apple Podcasts e o Spotify. Eu peço que você classifique o nosso programa, porque assim a gente vai indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de pessoas. A sua estrelinha lá é muito importante para a gente. Se quiser deixar um comentário também, a gente agradece, mas só a estrelinha já está de bom tamanho. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.